eu nasci, Deus me deu a oportunidade de nascer de uma mãe que servia ao Senhor, né? A Sebastiana Gereza era uma missionária, uma mulher de Deus. O meu pai, que era o José Antônio, nós somos de Paranavaí, Paraná, ele não servia ao Senhor, mas nos últimos momentos da sua vida ele aceitou a Cristo. E o meu pai, ele veio a falecer com 45 anos, e nessa época eu tinha apenas 3 anos de idade. E nesse intervalo começou a mudança dentro da nossa casa. Que daí a minha mãe, ela servia a Deus, nos apresentou na igreja, mas quando o pai veio a falecer, ela casa de novo dentro de um tempo muito pequeno. E quando ela casa com um homem de Deus, que era um pastor na época, ela casa com ele, ela vai optar a nos abandonar. Então ela pegou eu, que tinha 3 anos, para 4, a Marília, que era minha irmã também, e nos deu para minha irmã mais velha, que é a Marisa, que na época morava em Coromandel, Minas Gerais. Então ela nos deu de papel passado para minha irmã nos criar. E nessa época dos anos 89 a 90, nós também tinha a Nelly, que tinha em torno de 15 anos de idade, que nós somos em 6, 4 mulheres e 2 homens, né? A mulherada lá em casa era forte. Então, nessa época eu tinha 3, a Marília tinha 10 e a Nelly tinha 15. O meu irmão já estava em Brasília servindo a aeronáutica. Então, a gente foi morar com a minha irmã mais velha em Coromandel. E nesse intervalo, Ivone, eu fiquei sem ver a minha mãe, dos 3 aos 9 anos de idade. Meu Deus, Sara. Então, fui morar em Coromandel e eu sou muito grata a Deus pela vida da Marisa, porque ela foi a minha mãe. Ela tinha 20 anos e, de repente, ela tinha 2 meninas para criar, um casamento muito difícil, meu cunhado era caminhoneiro, então ela não tinha experiência nenhuma de criar uma criança e, de repente, caiu de paraquedas 2 irmãs para ela criar. E num tempo em que não tinha celular, então a mãe quase não entrava em contato conosco. E o pouco que eu lembro dessa parte da minha infância foi com a minha irmã cuidando de mim. E depois eu fui morar com meu irmão em Brasília, passei um tempo com ele em Brasília. E ali, morando com meu irmão, eu tive a primeira experiência com um dos vizinhos do meu irmão que tentou abusar de mim com 4 para 5 anos de idade. Só que como eu era criança, então ainda a gente não tinha aquela maldade, aquela malícia, que aquilo estava ferindo a minha alma. E o Senhor trouxe isso à tona depois de uma grande cura que Deus trouxe no meu coração. E isso eu acabei trazendo para minha cunhada e tal, e foi resolvido. E eu voltei para Paranavaí morar com a minha avó. Minha avó era uma espanhola, a dona Segunda, não falava português, que nós somos de família espanhola. Então eu morei com a minha avó, morei com a minha tia Nancy, que foi a minha mãe. Ela que me deu a instrução, eu ia para a escola sozinha, e eu não tinha aquela... O meu sonho era ter uma família, era ter, assim, mesa com pai, mãe, irmãos, e eu não tinha isso. Então, pouco que eu tinha, eu olhava para minha prima, eu achava bonito a família que ela tinha, e eu sentia falta, porque meu tio levava ela para a escola, e eu tinha que ir de a pé, sozinha, com 6 para 7 anos de idade, indo para a escola sozinha. Chegava na escola, tinha aquela homenagem que fazia para o pai, para a mãe, e eu nunca tive os meus pais ali. Nunca tive a minha mãe presente, e muito menos o meu pai. E isso vai formando lacunas na nossa alma. E quando a minha mãe decidiu ir nos buscar, eu já estava com 9 anos de idade. Quando ela disse, Deus mandou eu buscar vocês de volta. E trouxe a gente para Curitiba. E eu vim para Curitiba no ano de 93. Eu estava com 9 anos de idade, eu e a Marília viemos morar aqui no Jardim Acrópolis, lá no Cajuru. Na época, minha mãe, ela morava na igreja, ela era caseira da igreja, cuidava daquela congregação, e foi onde eu comecei a ter as minhas primeiras experiências com Deus. Porque os meus irmãos não iam para a igreja, minha tia também não. A minha irmã mais velha, ela frequentava a católica. Então, com a mãe, eu tive a minha primeira experiência com o evangelho. Só que a minha mãe era uma mulher muito religiosa. Então, ela me apresentou um Deus assim, se você colocar uma calça, você vai para o inferno. Se você cortar o cabelo, o anjo vai medir
o teu cabelo e você vai para o inferno. Se você passar um batom, o batom é daquela, né, não vou falar o nome. Então não podia nada, minha mãe me apresentou um Deus carrasco, que eu não podia brincar, não podia jogar bola, não podia ter uma boneca, porque tudo era do diabo. Então eu comecei a viver esse evangelho do medo. Então eu servia a Deus com medo. Se eu jogar bola, Deus vai me matar e vai me mandar para o inferno. E eu comecei a criar medo. Em vez de ter a paternidade de Deus, eu tinha medo de Deus. Então a mãe, ela me oprimia muito. Aí eu tinha o meu padrasto, que era o pastor Aparecido. Então ele, assim, foi uma referência na minha vida, né, de amor. Um pouquinho do amor que ele tinha para me dar, ele me dava. Do amor, do carinho, ele falava, Baixana, não é assim que faz, né? Você tem que ser mais amorosa. E minha mãe era muito difícil. Então, com o meu padrasto, ele me ensinou a buscar a Deus. E através da vida dele, eu me lembro que em casa tinha muitas vigílias, a mãe sempre trazia muita gente, fazia vigília, fazia culto. E uma dessas vigílias em casa, eu fui batizada com o Espírito Santo, dos 9 aos 10 anos, com o meu padrasto, com a mão na minha cabeça, orando naquela madrugada, que eram vigílias de joelho. E eu comecei a sentir um desejo. Por que eu queria muito ser batizado com o Espírito Santo? Mesmo com 9 anos, quando eu tive essa apresentação de Jesus, por mais que a minha mãe me apresentava um Deus carrasco, eu olhava as pessoas na igreja e eu via que eles eram diferentes. Então eu via gente tomado pelo Espírito Santo, e eu falava, o que é isso? E a minha mãe falava, é o poder de Deus. Né? A minha mãe ia muito para o monte, então no monte acendia tudo. Então eu queria mais, eu falei, que Deus é esse que tem o poder de acender uma folhinha? Que Deus é esse que transforma um galho de árvore numa brasa? Eu quero conhecer esse Deus. Sobrenatural. O sobrenatural. Eu vi as pessoas entrar na igreja enferma e sair curada. Eu vi a pessoa vomitar o câncer. Eu falava, que Deus é esse? Eu quero conhecer esse Jesus. E aonde o meu padrasto falou, começa a buscar o batismo com o Espírito Santo. E de repente a Sara, com 9 para 10 anos, não queria mais saber de brincar com os coleguinhas da rua. Eu comecei a jejuar, Ivone. Comecei a jejuar e eu dobrava o meu joelho e eu falava, Jesus, me batiza com o teu Espírito Santo. Eu quero sentir se o Senhor é de verdade. Porque até então eu não tinha aquela experiência com ele. Eu quero saber se o Senhor é de verdade, eu quero te sentir. E eu comecei a orar e a buscar. E no dia do meu batismo com o Espírito Santo, foi no dia do meu aniversário para 10 anos de idade. E eu me lembro que naquele dia chegou uma moça em casa e ela falou assim, missionária, eu tive um sonho com a Sarinha. Sonhei que ela estava diante de uma mesa, tinha um grande banquete e ela se alimentava daquele banquete. Eu olhei para ela e falei assim, Jesus vai me batizar hoje. Chegou a hora da vigília, não vi a hora de chegar a vigília de dobrar o joelho, que era indo da harpa, joelho, indo da harpa e joelho. E cantaram os hinos da harpa e eu dobrei o joelho. E orando, meu padrasto pegou o microfone e falou assim, hoje o Senhor vai batizar aqui nessa madrugada. E eu fui a primeira a levantar a mãozinha e correr para frente. Que chamava o povo para frente, quem queria ser batizado com o Espírito Santo. E eu fui para frente e dobrei o joelho. E na época era assim, quer ser batizado? Então fala glória, 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 glória. Né? E eu dobrei o joelho e comecei, glória, 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 glória. E eu não sei quanto tempo eu fiquei ali no glória, 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 glória. Eu só sei que daqui a pouco fui batizada com o Espírito Santo com fogo. Que era do jeito que eu pedia. Eu falava, Senhor, se for para me batizar, eu não quero de qualquer jeito, não. Eu quero sair rodando, igual todo mundo. E o Senhor me batizou e foi uma glória. E eu chorava muito porque eu falava, Deus existe. Deus existe, e Ele existe, Ele é fogo, porque eu sentia aquele fogo dentro de mim, verdade, aquele calor. É diferente. É diferente, a minha língua parece que ficou pequenininha. E foi a minha primeira experiência com o Senhor. Naquele dia, Deus me deu o dom do louvor. E eu não cantava nada, era uma taquara rachada dentro de casa. E naquele dia, o Senhor me batizou. No outro dia, eu olhei para minha mãe e falei assim, mãe, compra um playback para mim, eu vou cantar. É agora que a gente vai lá na Livrarias Canaã. Não sei se ainda existe a Livraria Canaã lá na Rua Barbosa. Minha mãe me levou lá, acho que tem, né? Tem. E naquele dia minha mãe comprou a primeira fita, né, para mim, da Alvinha. Primeira fita, A Lágrima do Crente.